O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior e vocês vão ver como eu fiz para chegar no acabamento final do para-choque, né? Na semana passada a gente terminou nesse ponto, onde o para-choque já está com a estrutura toda pronta, faltando só a parte de acabamento, que é justamente o que a gente vai mostrar no vídeo dessa semana. Como na parte de cima do para-choque eu precisei aplicar uma camada de fibra de vidro por fora, eu tive que lixar ele inteiro com uma lixa grossa, para depois aplicar a massa e poder alisar a peça para deixar o acabamento perfeito, né? Essa massa é uma camada bem fina que serve para cobrir a rugosidade da peça, por conta da camada de fibra de vidro a mais que foi colocada por fora, e para tirar as marcas de lixa que ficaram, né? E é essa massa que deixa a peça bem lisinha, sem ondulação e com aquele acabamento que a gente consegue ver por baixo da tinta, né? Bom, na parte de baixo do para-choque, como não precisou aplicar a fibra de vidro por fora, também não precisou da massa, e aí é só lixinha fina e primer, né? Em alguns pontos o trabalho acaba sendo de escultura mesmo. Com uma talhadeira a gente vai tirando o excesso de material e tudo que puder fazer para evitar engrossar demais a peça, né? Nesse detalhe aqui vai ser colocado a lanterna de para-choque do Cruze Hatch. E aí aqui está sendo feito um pequeno arremate porque a peça ficou com diferença de um lado para o outro, e aí aplicando uma camada a mais de fibra de vidro para poder deixar os dois lados iguais, né? Aí é o mesmo esquema mamão com açúcar de sempre, né? Faz uma estruturazinha de papelão, isola ela para a fibra de vidro não grudar, cola com cola quente, filé. É só aplicar a fibra de vidro e tirar tudo depois. Esse tipo de enxerto tem que ser generoso para poder ter margem para cortar depois, né? Se fizer na medida exata pode acabar faltando material e aí depois ter que refazer o serviço. Olha, essa parte de acabamento em design é assim mesmo. Lixa, 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 lixa. E quando você achar que tá bom, lixa mais um pouco. A resina da fibra de vidro, enquanto ela não está 100% seca, você consegue cortar ela com estilete com bastante facilidade. Então, putz, isso ajuda muito na hora de cortar a peça, em vez de ter que ficar usando tico-tico ou lixadeira, né? Aí depois de medir e cortar o encaixe para a futura lanterna, lixa mais um cantinho só para não perder o costume, né? Esse ponto é o reforço do para-choque, onde os parafusos que prendem a parte de cima dele seguram a peça na carroceria. Então, nesse ponto, teve que ser bem reforçado para poder sustentar praticamente todo o peso do para-choque, né? Aí, novamente, a velha receitinha de bolo. Passa a resina por cima do lugar onde foi lixado, aplica uma camada de resina, depois começa a aplicar as camadas de fibra de vidro e isso vai engrossando a peça. Aí, posteriormente, lixa e massa, né? Depois que o para-choque estava praticamente pronto, eu percebi que esse formato não ia combinar muito bem com a lanterna do Cruze que foi escolhida para colocar aqui. Apesar de ela só ocupar metade do espaço que eu tinha ali, a peça não estava convencendo. Aí eu resolvi mudar um pouco o desenho e fazer com que, ao invés de eu ter dois ângulos que se encontram no meio, eu teria um só levando a ponta para cima. Isso fez as duas peças laterais, essas duas entradas laterais onde ficam as lanternas, casarem melhor com a peça do meio de plástico. No final das contas deixou o para-choque com uma cara bem mais harmônica, né? Alguém tem alguma aposta de como isso aqui pode ser feito? A velha receitinha de bolo. Pedacinho de papelão, cola com cola quente, aplica a fibra de vidro em cima do papelão, tira o papelão, a peça está no lugar. Cara, isso sempre funciona e sempre tem uma qualidade muito boa de acabamento. O resultado já ficou bem satisfatório. E aqui vocês podem perceber que quando o papelão é retirado, a peça está praticamente pronta. É alisar, passar um primerzinho e pronto. Nesse momento as lanternas que vão nessas duas partes laterais do para-choque não vão ser colocadas. Isso vai ficar lá para o momento final de acabamento geral do carro, né? Então eu fiz duas pecinhas de fibra de vidro que vão ser coladas por dentro e vai ficar como se o para-choque não tivesse lanterna, não fosse para ter lanterna nenhuma ali. Já havia sido aplicado um desmoldante previamente nessa pseudo-forma para as duas pecinhas. Então aplicou toda a resina,
3 horas depois o negócio está seco, aí é só desmoldar, coloca a espátula no cantinho, levanta, ela sai perfeitinha e está ali a peça redonda, praticamente do formato que eu preciso, né? Eu acabei evoluindo desse para-choque original, que não servia de forma alguma, para uma peça que casou completamente no desenho do carro e parece o para-choque original de um Celta GSI. Quando eu fui no desmanche comprar o para-choque do Sandero para poder aproveitar aquela peça, o cara me questionou: mas você vai adaptar o para-choque de um Sandero num Celta? Não, isso não é uma gambiarra, não é uma simples adaptação. É adquirir um componente e imaginar que aquele componente vai ficar bom na peça que você tem que desenvolver. Essa é a magia do design. Então é isso aí, né? Mais um cliente satisfeito e até semana que vem que tem mais Celta GSI.